A porta de ferro bateu com um estrondo que me fez saltar o coração. Eu, Rafael Souza, tinha 17 anos e acabara de ser trancado naquela cave escura do Colégio São Miguel, em Vila Nova de Famalicão, porque me apanharam a beijar Pedro no recreio, atrás da capela. O diretor Oliveira, com o rosto vermelho de fúria, gritou que aquilo era uma abominação, que ia manchar o nome da escola e que eu precisava de 2 dias ali dentro para rezar e arrepender-me do meu pecado. O ar cheirava a mofo e a madeira velha, e a única luz vinha de uma pequena janela gradeada, perto do teto. Sentei-me no chão frio, com as costas contra a parede, e as lágrimas começaram a cair sem controlo. Como é que chegámos a isto? Pedro e eu tínhamos trocado olhares durante semanas, e aquele beijo foi o primeiro momento em que senti que não estava sozinho no mundo. Mas Marco, o meu melhor amigo desde o primário, viu tudo e, em vez de me defender, correu para o diretor para salvar a própria pele. Agora, aqui estava eu, preso como um animal, enquanto o colégio inteiro sussurrava o meu nome com nojo. Lembrei-me do rosto do meu pai, Carlos, quando o diretor lhe telefonou. Ele ia chegar em breve, e eu sabia que as suas palavras iam doer mais que qualquer fechadura. A minha mãe, Isabel, sempre tão calada nas discussões de família, provavelmente ia chorar e pedir-me para pedir desculpa. Mas pedir desculpa por amar? Isso não fazia sentido nenhum. O tempo passou devagar. Ouvi passos lá em cima e vozes de alunos a sair das aulas, mas ninguém veio abrir a porta. A fome começou a apertar, e a sede piorava. Pensei no que ia acontecer se não me libertassem. Iam me deixar morrer aqui. Ou pior, iam me obrigar a dizer que estava doente e que Deus me ia curar. Quando a noite caiu, o frio entrou nos ossos. Enrolei-me nos braços e tentei rezar, como o diretor mandou, mas as palavras não saíam certas. Em vez disso, via o sorriso de Pedro e sentia o calor daquele beijo roubado. Era amor ou era pecado? A minha cabeça girava com as lições da catequese e com os olhares de desprezo dos colegas. De repente, a porta rangeu e luz entrou. O diretor entrou, com o meu pai atrás. Carlos olhou-me como se eu fosse um estranho. Rafael, o que fizeste à nossa família? A tua mãe está em casa a chorar e o padre já sabe. Tu vais arrepender-te disto. O diretor acenou com a cabeça e disse que eu ficava ali mais uma noite para refletir. Quando saíram, a porta fechou-se outra vez e eu fiquei sozinho com o eco da voz do meu pai. Na manhã seguinte, Marco apareceu com um copo de água. Os olhos dele estavam baixos. Desculpa, Rafael, eu não queria, mas o diretor disse que se não contasse ia castigar toda a turma. Eu menti, disse que tu me obrigaste a ver. Pedro já negou tudo e disse que foi um erro teu. Senti o peito apertar. Pedro, o rapaz por quem arrisquei tudo, agora negava-me para se salvar. A traição doeu mais que o frio da cave. Marco saiu e eu fiquei ali a questionar todas as escolhas. Devia ter escondido melhor. Devia ter fugido antes. Mas o amor não se esconde assim. Ao fim da tarde, a porta abriu-se de vez. O diretor disse que eu estava suspenso e que os meus pais iam decidir o resto. Quando saí para o pátio, o sol cegou-me e os olhares dos colegas queimaram-me a pele. O preço estava só a começar. Cheguei a casa e o silêncio era pior que a cave. Isabel abraçou-me a chorar, mas Carlos ficou na cozinha com os punhos cerrados. Tu não voltas àquela escola. Vamos arranjar um sítio onde te ensinem o que é certo. Eu não respondi. Fui para o quarto e fechei a porta. Naquela noite, não dormi. Pensei em Pedro e na forma como ele olhou para o lado quando o diretor perguntou. A traição dele abriu uma ferida que nunca mais fechou. No dia seguinte, o colégio mandou os papéis da expulsão definitiva. A razão oficial foi conduta imprópria, mas todos sabiam a verdade. Carlos marcou uma reunião com o padre da paróquia. O homem falou de cura, de terapia e de oração. Eu ouvi em silêncio, mas por dentro gritava. Não sou doente. Amo o rapaz e isso não me torna menos filho vosso. Isabel tentou defender-me uma vez, mas o olhar do marido calou-a. 2 semanas depois, fiz a mala e saí de casa à noite. Apanhei o comboio para Lisboa, com pouco dinheiro e o coração aos saltos. Na capital, aluguei um quarto minúsculo em Alfama e comecei a trabalhar num café. As noites eram longas.
Os pesadelos com a cave voltavam sempre. Acordava suado e a questionar se tinha feito bem em fugir. O preço era a solidão total. Os anos passaram devagar. Estudei à noite direito na universidade. Consegui uma bolsa e depois um estágio num escritório de advogados especializados em direitos humanos. Foi lá que conheci André. Ele era professor de História e voluntário numa associação de apoio a jovens LGBT. A primeira conversa foi sobre livros, mas depressa passou para a vida. Contei-lhe da cave e ele ouviu sem julgar. Pela primeira vez, senti que podia ser inteiro. O nosso primeiro passeio pelo Tejo foi tímido, mas o sorriso dele curou parte da ferida. Ainda assim, o passado pesava. Quando recebi o convite para falar no aniversário de 40 anos do Colégio São Miguel, quase recusei. André segurou-me a mão. Vai. Mostra-lhes que sobreviveste e que o amor não é pecado. Mas a decisão não foi fácil. Telefonei à minha mãe. A voz dela tremia. O teu pai está doente, Rafael. Vem ver-nos. Eu disse que ia, mas só depois do evento. A pressão familiar voltou como uma onda. Marco agora era professor no mesmo colégio. Pedro tinha casado e mudado de cidade. O diretor Oliveira ainda lá estava. Voltar significava enfrentar todos eles. O que ganhava eu com isso? Justiça ou vingança? A linha era fina e eu passava noites em claro a pesar as consequências. Se falasse, iam-me chamar ressentido. Se calasse, traía o rapaz que fui trancado naquela cave. O comboio para o norte parecia mais lento que nunca. André veio comigo até à estação e deu-me um beijo na testa. Lembra-te quem és agora. Não voltes a ser o rapaz preso. Cheguei a Famalicão e o ar cheirava a pinheiros e a memórias. A minha mãe esperava-me na estação. Estava mais magra e os olhos vermelhos. Abraçámo-nos longamente. Teu pai não sabe que vens. Ele ainda fala de ti como se fosses uma vergonha, mas eu sei que sente a tua falta. Fui para o hotel e não dormi. Na manhã seguinte, caminhei até ao colégio. O edifício parecia menor, mas o portão da cave ainda lá estava. Toquei no ferro frio e o peito apertou. O diretor Oliveira recebeu-me com um sorriso falso. Rafael Souza, o nosso aluno de sucesso. Advogado em Lisboa. Que honra ter-te aqui para a celebração. Eu sorri de volta, mas por dentro contava os segundos. Na sala de professores, vi Marco. Ele empalideceu. Rafael. Há tanto tempo. Eu respondi seco. Tempo suficiente para esqueceres o que fizeste. Ele tentou explicar, mas eu virei as costas. Depois vi o nome de Carlos na lista de funcionários. O meu pai ainda trabalhava como zelador. O destino tinha piada negra. À tarde, reuni-me com alguns alunos atuais. 2 rapazes confidenciaram-me que sofriam bullying por serem diferentes. Um deles chorou ao contar que o pai o ameaçava com o mesmo que me aconteceu. Naquele momento, a dúvida desapareceu. Eu não voltava por vingança. Voltava para que nenhum outro rapaz passasse 2 noites numa cave. À noite, jantei com a minha mãe. Ela pediu-me para não falar no passado. O teu pai teve um infarto pequeno no ano passado. Não o mates com isto. Eu respondi que não ia matar ninguém, mas que o silêncio já tinha matado parte de mim. A conversa terminou em lágrimas. O preço da verdade era alto, mas o preço do silêncio era eterno. O dia da celebração chegou com sol forte. O auditório estava cheio de antigos alunos, professores e famílias. Eu vesti o fato cinzento e subi ao palco, quando o diretor me apresentou como exemplo de sucesso. Comecei a falar da minha carreira em Lisboa, dos casos que ganhei contra a discriminação. As pessoas aplaudiam. Depois parei e olhei para a plateia. Muitos rostos conhecidos. Marco. Oliveira. O meu pai no fundo da sala, com os braços cruzados. E disse a frase que mudou tudo. Mas antes de ser advogado, fui o rapaz que passou 2 dias trancado na cave deste colégio, porque me apanharam a beijar outro rapaz. O silêncio caiu como uma pedra. Alguém tossiu. O diretor tentou interromper, mas eu continuei.
Mostrei documentos antigos que guardei. Testemunhos de outros alunos que sofreram o mesmo. Uma carta anônima de um rapaz que tentou o suicídio depois de ser forçado à terapia. Marco baixou a cabeça. Oliveira ficou branco. O meu pai levantou-se, mas as pernas falharam-lhe. Eu olhei para ele. Pai, eu perdoo-te o ódio, mas não perdoo o silêncio que permitiu isto. A plateia ficou imóvel. Ninguém se mexia. O ar parecia sólido. Depois da sessão, Marco aproximou-se. Eu não queria que chegasse a isto. Eu era jovem e tinha medo. Eu respondi que o medo não justifica trair um amigo. Pedro enviou-me uma mensagem mais tarde. Desculpa. Eu era cobarde. Mas as desculpas chegavam tarde. À noite, no hotel, André telefonou. Como correu? Eu disse que o colégio estava em silêncio. Mas eu estava em paz. Ainda assim, a dúvida voltava. Tinha destruído reputações. Tinha aberto feridas antigas. O preço que paguei foi a distância da família. O preço que eles pagavam era a vergonha pública. No dia seguinte, o jornal local publicou a notícia. O colégio em choque. O diretor Oliveira pediu demissão horas depois. Marco pediu transferência. O meu pai foi hospitalizado com stress, mas sobreviveu. Visitei-o no hospital. Ele segurou-me a mão pela primeira vez em 15 anos. Desculpa, filho. Eu não sabia como lidar com isso. Eu chorei. A mãe sorriu entre lágrimas. A reforma do colégio começou ali. Criei um programa de apoio com a Associação de André. Os alunos agora podiam falar sem medo. Voltei a Lisboa com André. Caminhámos pela marginal e ele abraçou-me. Tu fizeste a coisa certa. Mas eu ainda questionava. Tinha magoado pessoas inocentes, como a minha mãe. Tinha usado a minha dor como arma. A felicidade que sentia com André era real, mas vinha com cicatrizes. O rapaz da cave finalmente estava livre, mas o homem que saiu carregava o peso das escolhas. Será que foi correto Rafael escolher confrontar o passado e quebrar o silêncio, mesmo que isso custasse dor a muitos, ou o perdão silencioso teria sido a escolha mais justa para toda a gente?